también con Sidney Rosso, que es técnico en electrotécnica, técnico en electrónica, tecnólogo en control y automação industrial, tem pós-graduação em engenharia de controle e automação industrial e tem trabalhado muito com projetos KNX como instrutor de formação no Senai desde 2008 e também ocupa a posição de experto do Brasil na instalações elétricas no WorldSkill desde o ano 2003. Y bueno, por comenzar así un poco la discusión o las ideas, a idea principal es por que vocês ministram KNX na sala de aula? Por que usam KNX en la enseñanza profesional de electrónica y automatización? E agora eu queria perguntar para Sidney que falasse um pouco de qual é a realidade no Senai, como eles faziam, vamos falar assim, antes da pandemia, como eles se adaptaram na pandemia, se mudou alguma coisa, se estão usando simulação ou não. Isso, qual é o jeito de trabalho no Senai? Então, boa tarde a todos, né? Muito obrigado pelo convite de estar participando aqui dessa discussão, né? Então, o Senai é uma instituição de ensino profissionalizante, né, que é muito focado na parte prática, né? É claro que tem a parte teórica, a parte de simulação, né? Mas a parte prática é o grande foco do Senai, né? É o aluno aprender fazendo, né? Então, quando a gente teve essa questão da pandemia, ficou um pouco complicado, né? Porque quando você já está em um curso que é à distância, ok, vida que segue, né? Mas quando você está num curso que é 100% presencial, que você precisa estar na sala de aula, ou melhor, você até então estava em sala de aula, em oficina, laboratórios, para fazer as atividades práticas, e se depara com uma situação que você não pode ir até a escola, né? Pegou muita gente de surpresa, né? Então, pelo menos os cursos que eu ministro aqui na minha escola, aqui na minha cidade, todos eram 100% presenciais. Eu tive que, assim como outros colegas, se reinventar, né, em como agora pegar e fazer um curso à distância com 25, 30 alunos nas suas casas, né? Claro que a grande maioria tem acesso à internet, mas alguns não tinham, outros tinham apenas o telefone celular, não tinham computador. Então foi um grande desafio, né? E a gente acabou tendo que ir para o lado dos simuladores mesmo, né? Então, talvez ficou um pouco diferente, assim, porque eles não estavam acostumados a trabalhar com simuladores, né? Mas o alto nível da qualidade dos simuladores que você usa, você consegue fazer algo muito parecido, muito similar, quase que igual ao que você tem na prática. Claro que não tem o esforço físico ali de cortar um fio com um alicate, apertar uma chave de fenda, né? Mas o aluno consegue entender, né? E graças a Deus que depois a gente pôde retornar com as turmas para as oficinas práticas e aquilo que foi aprendido com o simulador foi posto em prática e conseguimos contornar essa situação aí que não foi fácil para ninguém, né? Perfeito. E agora com a volta às aulas, você continua usando simulação ou passaram totalmente a volta no real, no presencial? Não. Continuamos usando simuladores porque a gente observou que dá para fazer muito trabalho com simulador, né? Inclusive não somente em casa, inclusive muitas vezes dentro do próprio Senai, né? Com a questão de fazer rodízio de oficinas em função do número de turmas, foi mais uma ferramenta que abriu um leque de opções a mais para poder ter simulador, né? Como mais um recurso didático, né? E quando tiver tem a questão da troca de horários das oficinas, vai lá para a oficina. Quando não está disponível, o professor tem essa estratégia didática, né, para poder trabalhar também a simulação. Então a gente continua usando, né? Continua usando. Então foi muito bom isso como um jeito de organizar as turmas, não? Aquela turma que está no laboratório, outra parte da turma fica na sala de aula trabalhando com simulador. Isso, nos abriu um leque de opções que até então nós não tínhamos, ou melhor, até tínhamos, mas não era o nosso foco. Com a questão da pandemia, não tinha outra opção. Ou você usa, porque é só o que tinha de opção, né? E quando a gente voltou às aulas, a gente viu que, olha, não tem porquê
deixar de usar a ferramenta, né? Vamos, então, agregar. Junta, tem a parte teórica, tem a parte em casa, tem o simulador, tem a prática. Ele só veio agregar, ele aumentou as nossas possibilidades. Essa que é a verdade, né? Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Y lo mismo para ti, Sidney, en Brasil, si las condiciones o los requerimientos son diferentes en electricidad de interior básica, nosotros estamos encantados y abiertos a todas esas sugerencias para ir añadiendo dispositivos, porque lo que queremos es que aprovechéis el tiempo de simulación, no solamente para KNX, sino para que le saquéis partido en todo lo que tiene que ver con electricidad de interior, que al fin de cuentas están totalmente ligados. Una persona que entiende muy bien un funcionamiento va a saber migrar de la mejor manera a los sistemas inteligentes. Va a saber el porqué y va a valorar muchísimo más toda la facilidad que le da KNX a las instalaciones. Sim, Cláudia. Isso que o professor Francisco falou, talvez para quem trabalha com a parte prática em turmas de instalações elétricas, não vou dizer que é o mais crítico, mas é um dos pontos que se enquadra como sendo os mais críticos, né? É tu ter todos os componentes à tua disposição, né? A gente sabe que cada escola, até dentro do próprio país, às vezes muda a condição que tem, umas com mais recurso, outras com menos recurso, mas indiferentemente daquela que tem mais ou menos recurso, ela vai acabar estragando o componente elétrico, porque ele não é feito para montar e desmontar 10, 20, 30 vezes, que é isso que a nossa rotina acontece na prática, né? Então, é comum quebrar parafuso, estragar o conector, faz parte da prática. Mas quando tu tem um simulador, tu consegue fazer muitos aprendizados antes de ir para a prática. Isso te gera uma economia. Não é que o aluno deixa de fazer, não. Ele só vai aprender de um jeito e vai confirmar, né, ou firmar esse aprendizado, aí sim na prática, tranquilo. Mas tu tem um ganho muito grande com isso, né? E não só a questão do KNX, né? A questão de simular os componentes convencionais, por exemplo, né? Ele precisa aprender para depois chegar num nível acima de automação, em outro nível superior de automação, né? Até que ele chegue no KNX, que envolve a parametrização pelo ETS. Mas a grande sacada que quando eu conheci o KNX Simulator, eu gostei muito, eu olhei assim, nossa, isso aqui vai ajudar muito o docente na sala de aula, é que tu consegue simular fielmente como é a instalação elétrica. O aluno consegue ver o componente, consegue fazer a ligação, né? E quando ele vai para a prática, ele vê, não, isso aqui é igual eu faço, só que no simulador eu uso o mouse e aqui eu uso uma chave de fenda. Mas é exatamente igual, é isso que me chamou a atenção. E quando entra na parte da simulação propriamente dita do sistema KNX, é como o professor Francisco também citou, né? Ele é muito completo, ele realmente simula o que a tua parametrização faz. Coisa que no próprio componente virtual do ETS, ele é um componente genérico, ele não tem todas as funcionalidades. Então, isso eu acho assim, foi uma grande sacada assim, que chamou muito a atenção. Quem trabalha com KNX, eu pelo menos quando comecei, lá em 2013, eu senti falta de um simulador, né? Senti falta. Mas com esse simulador a gente conseguiu fazer muita coisa. Muito, muito bom mesmo, sabe? E Sidney, quais são os cursos, os níveis em que você usou o simulador? Aqui no Senai nós temos o nível de aprendizagem e o nível técnico, né? No nível superior eu nunca usei, porque eu não dou aula no nível superior, né? Mas eu utilizei nesses 2 níveis de cursos, digamos assim, né? No, lo que yo quería destacar es eso, que se ha usado en los cursos FIT, ¿no? FP básica, PSPI, en grado medio, en grado superior y en universitario, ¿no?